capítulo 9. Eu agradeço o convite dos irmãos, mas desde já eu acredito que não seria merecedor nesse momento, quando o irmão ligou para mim ontem. Isso aqui é a verdade. Eu estava assim pensativo, né, sobre por que me escolheram, né? Isso aqui é a verdade. Eu estava lá no terreno, o caminhão estava fazendo uma terraplanagem, não estava dando para ouvir direito o irmão Sebastião, um barulhão, né? E aí ele disse: você vai pregar amanhã, né? Mas acredite, irmão, eu fiquei feliz mesmo. E não fiquei assustado, no sentido de, e agora, o que eu vou pregar? Né? Justamente porque, para mim, foi um privilégio. Foi um privilégio. 100 anos do irmão Félix. E eu pedi para vocês abrirem no capítulo 9, mas não é no capítulo 9, é no capítulo 10, me perdoe, né? Que diz assim: o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de estar aqui com a igreja em Ubirajara e os irmãos que representam suas igrejas também. Pelo motivo que nós estamos, Senhor, que muito nos alegra, como filhos seus, ó Senhor, de estar comemorando o centenário do irmão Félix. Obrigado, ó Deus. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer esse momento, a não ser vivê-lo e entender que nós não somos dignos disso, mas pela sua misericórdia, Senhor, o Senhor nos dá esse privilégio. Deus abençoe. Senhor, nos abençoe. Nos abençoe a anunciar a sua palavra, não só aqui, mas sempre com esse desapego, com esse carinho, com esse amor que o irmão Félix tem nos ensinado diante da tua palavra. Perdoa-nos, ó Senhor, pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, pela nossa rebeldia, e nos ajude, Senhor, a imitar a Cristo, como o irmão Félix tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, eu disse que é um privilégio, porque é um privilégio mesmo. Quando nós olhamos para a vida do irmão Félix, e ele é assim uma pessoa que nós amamos, acaba sendo polêmico para muita gente, e um dos motivos que o irmão Félix às vezes se torna polêmico é porque ele nos dá liberdade de pensar, coisa que outros missionários não dão, mas ele sempre deu. Talvez é uma das coisas que eu mais admiro no irmão Félix. É essa liberdade que ele dá do membro conversar com ele e expor o que está pensando, sem olhar para aquele irmão e dizer: é um herege. Porque eu vim de um missionário americano, conheci muitos missionários americanos, e às vezes a gente tem um pensamentozinho diferente e a gente se torna um herege. O irmão Félix, ele nunca fez isso. Eu acredito que esse versículo que nós lemos, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, explica muito sobre a vida do irmão Félix. Eu, pessoalmente, irmãos, a minha experiência com o irmão Félix, o irmão Sebastião estava falando aí, mas a minha experiência com o irmão Félix, eu tinha a idade do meu filho tem 20, 21 anos. Eu estava pensando nisso no carro quando eu estava vindo para cá. Porque eu era menino, morava no Paraná, vim lá morar com o pastor John Red, um missionário, e eu tinha uma sinusite, tenho ainda, né? Mas bem melhor. Eu já tinha sido operado 2 vezes da sinusite. A sinusite opera? Não sei, me operaram, né? E aí, então, eu não sarava nunca,
Dona Alta disse, não, você tem que ir lá com o doutor Félix, o dirigente da igreja lá de Ubirajara. E eu já era dirigente da igreja ali, em Gávea. Fazia pouco tempo que eu estava ali. Mas assim, minha cabeça doía muito. Aí eu disse, eu vou visitar o irmão Félix. Eu tinha uma moto, a irmã estava falando no corcelzinho, então eu tinha uma moto. Você andava 2, 3 quilômetros, soltava a corrente. Né? Mas era a única coisa que eu tinha. Não tinha outra coisa. Uma Java 62. Se eu fosse católico, eu acho que toda vez que eu pegasse ela, eu fazia o sinal da cruz. Porque, olha, era duro. Mas eu peguei, montei naquela moto. E o problema não é ter uma moto que não presta, é ter um amigo que te dá um conselho. Ele disse, você vai para lá? Olha, tem muito guarda. Então não tinha documento da moto? Tinha, mas estava tudo atrasado. Eu digo, como guarda? Ah, você vai encontrar guarda no caminho. Mas olha, eu vou ensinar o caminho para você. Olha, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Você vai subir aqui, sair por Fernão Dias, você vai pegar uma estrada assim, ele dá um carreador de uma calha de cana, né? Você segue reto desse carreador, você vai sair lá, Areia Branca. Tudo bem, eu saí 6 horas da manhã, né? Fui chegar aqui umas 9 horas. Olha, dá uns 50 quilômetros daqui em Gávea. Era tanta poeira, mas era tanta poeira, que eu já estava ruim da sinusite. Quando eu cheguei aqui, gente, eu cuspia tijolo. Verdade. Lá para fazer uma casa. Uma cabeça doendo, aí eu fui procurar, morava no fundo de um horror. Verdade, hoje nós vimos tudo bem. Aquilo é um horror. A gente tem que considerar a verdade. Aí eu cheguei todo animado, digo, eu vou lá, vou me apresentar como dirigente da Igreja Batista de Gávea, certamente vou pular a fila de todo mundo, seria vendido primeiro e vou embora. Né? De cara bati com uma porta fechada. Tinha uma placa escrito, favor não chamar antes das 11. Acredito nisso? Tinha essa placa lá, meu filho. Uma placa dessa. Né? Eu disse, mas o que é isso que está acontecendo? É um complô contra mim? Pouco dinheiro que eu tinha, eu fui numa padaria, que era da irmã, e ela não falou que era a irmã da igreja, senão eu tinha pegado pão de graça. Mas eu fui lá, fui nas 11, tinha a mão na porta, ele saiu. Sim, senhor. Me apresentei, fiz um currículo enorme meu. Muito bem, sente aí, meu filho. Pegou um toca-fita, uma fita, ligou, salvação eterna em Cristo Jesus. E olha, 15 minutos de fita. Eu sabia mais ou menos a hora que a fita ia acabar, fiquei tranquilo, assim, essa fita vai acabar, hein? Né? Quando acabou, ele veio com aquela paciência dele, virou a fita. Você fez isso, irmão, cara? Eu falei, esse velho está querendo me converter. Ele não entendeu que eu já sou um dirigente de trabalho. Oxalá todos os pastores fizessem isso e salvaria alguns pastores. Oxalá. Mas tudo bem. Ele me deu um remédio que eu uso até hoje. Porque quando eu ia no posto, via com tanto comprimido, hoje eu só tomo 3, que é o azitromicina. Nunca me disseram que só 3 resolvia o problema. Eu tomo ele 2, 3 vezes por ano. Então, ele me ajudou. Mas eu conheci ele. Quando eu estava ouvindo aquela fita, eu me lembro que eu pensava assim, mas esse velho está louco. Porque ele já estava com essa barba assim, tipo, né, de Abraão. E tipo, chapéu e coisa e tal, um paletó, um calor medonho, ele com um paletó, sabe? A gente passava até mal de olhar aquilo. E eu ficava pensando, ele é louco. Esse velho é louco. Né? O que eu vou aprender aqui? Eu achava que era um velho louco, quando estava ouvindo aquela fita. Pela impaciência de ser tão novo. Mas seria mesmo, irmão Félix, o louco do toca-fita? Irmão Félix veio para o Brasil com 6 meses de idade. E o pai dele foi um homem muito rico. Para quem não sabe, o pai dele falava. E, né, quando eu anotava as coisas,
Eu tenho muitas informações do irmão Félix, mas deixei no computador da minha casa, está lá na minha cunhada, lá em Galha, então não tenho mais acesso. Mas eu anotei muita coisa que eu ficava anotando quando ele falava. Meu pai era um homem rico, muito rico. Eu me lembro bem o nome, mas tinha um Simão no meio. Não tinha um Simão? Né? O pai dele tinha um nome chamado Simão no meio. Né? Eu achei interessante isso. Agora, o contato que ele teve, meus irmãos, ele é um elo. O irmão Félix é um elo, porque o primeiro missionário batista no Brasil se chamava William Buchberg. É o primeiro. Então, se falar que o primeiro batista que organizou uma igreja, esse, o Berg. Nós estamos aqui há 120 anos praticamente da organização da primeira igreja, 140 anos. Mas o irmão Félix é exatamente um elo, porque o filho desse missionário foi usado por Deus para batizar o irmão Félix. Olha a ligação que ele tem dentro da nossa história, dentro da história batista. Estudou no colégio batista, estudou no colégio presbiteriano, mas como o irmão Félix se converteu? Aí o irmão vem e diz: não, eu aprendi a entregar folheto para o irmão Félix. Mas talvez isso, trazendo na nossa memória, como é importante você se preocupar com isso, porque a alma dele foi salva por um folheto. Uma irmã da igreja deu um folheto para o irmão Félix, cujo título era: o justo florescerá como a palmeira. É assim, num dos versículos que ele leu: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Outra coisa que impregnou, que ficou na mente do irmão Félix. Primeiro sobre o justo, segundo sobre não ameis o mundo. Duas coisas que você vai ver que são características da vida espiritual do irmão Félix, na trajetória espiritual do irmão Félix. Ele disse que ele se converteu lendo aquele folheto, e que ele disse: Senhor, eu quero ser esse justo, me ajude a ser esse justo, Senhor. Então ele acredita que naquele momento foi a sua conversão. Agora, a entrega lá de levantar a mão numa pregação do Canterbury, agora, foi o primeiro historiador de história da igreja batista, dos batistas, o homem que pregou, e o irmão Félix no dia levantou a mão e entregou a sua vida para Jesus. Aí começava a história espiritual do irmão Félix. Veja quanta coisa ligada com a nossa história de batistas. Irmãos, quando o irmão Félix se converteu, ele tinha 16 anos. E ele foi batizado, então, mais ou menos nesse período. E para ele se batizar, ele tinha que arrumar uma confusão com o pai. Não uma confusão, mas encarar o pai. O pai queria que ele fosse, não o louco do toca-fita, mas um turco. É assim que a gente conhece os que vendia roupa e coisas. Lá em Cornélio Procópio tinha o lojão do turco. E ele poderia ter dado continuidade no lojão do turco, porque o seu pai era muito rico. Como ele mesmo disse, o conselho do seu pai era: meu filho, não seja um trouxa, ganhe muito dinheiro vendendo roupa aos trouxas. Ele poderia ser um turco, sovinho, como muitos. Ele poderia. Capacidade para um homem como o irmão Félix não faltaria. Mas não foi isso. Lembra do folheto? O justo viverá pela a palmeira, o justo florescerá como uma palmeira. É isso. Mas ele foi batizado, pelo menos em algumas das minhas anotações, ele foi batizado em 1937. Poucas pessoas aqui nasceram antes disso. 1937. Vocês sabem que Marília tinha 6 anos quando isso aconteceu, 6 ou 7 anos. A nossa cidade aqui de Ubirajara nem existia. Não tinha sido emancipado ainda como município. 1937.
E aí, meus irmãos, chega aquele momento de o que vou fazer depois da conversão? Um menino de 16, 17 anos, e ele tocava violino, e o pastor dele, o Bagby, ia para as praças, ia para as ruas, na frente do correio, na frente do cinema. Tinha marcado o nome do cinema aqui, mas não sei se eu coloquei, né? Mas a Cine Fênix. Imagine você hoje, todo mundo querendo assistir os Vingadores, e aí fica um pastor tocando um harmônico, né? Agora não tem nada a ver com teclado, um harmônico né? E um menino de 17 anos, nenhum menino de 17 anos vai querer tocar violino na frente do cine. Lá no shopping Aquários em Marília, ou lá no shopping sei lá o que em São Paulo, e todos os jovens se vestindo de Vingadores, e ele lá, mas espere, quero veja se pode. Então aquele apego ao mundo foi morrendo no seu coração. Ele fez isso por 3 anos. Tocava todos os domingos na frente do cinema, junto com o seu pastor. Que pastor, hein? Que coragem, que evangelista. Bagby. TC Bagby, esse é o Bagby, o TC Bagby, né? E aí, meus irmãos, é nesse intervalo que ele conhece o grande amor da sua vida, que é a irmã Cordélia. Grande amor da sua vida. E sabe qual é o nosso maior privilégio? É de ver a irmã Cordélia aqui junto com ele hoje. Eu acho que todos torciam para isso, não é verdade? A gente torcia. Vai dar certo, vai nunca dar, né? Vai dar certo, vai ser, ele morre antes. Não aconteceu, né? Vai dar, ela corre o risco de morrer, também não morreu, né? Olha, Deus nunca erra. Tinha que acontecer algumas coisas. Tinha que acontecer. O irmão Félix disse que o homem que ele mais admirou, não sei se ainda é o próprio. Às vezes a gente muda de opinião. Mas foi justamente esse pastor, o Bagby. Depois ele cursou uma faculdade de medicina, ele já tinha 33 anos de idade, quando ele acabou a faculdade dele, de medicina. E o Bagby tinha uma esperança muito grande de levar ele lá para o sertão de Goiás e atender as pessoas. E através de uma medicina, num tempo que não tinha médico em lugar nenhum, quem sabe nós vamos ganhar muitas almas para Cristo nesse sertão de Goiás. Vamos lá, né? Havia uma esperança de Bagby no seu discípulo, no seu violinista, no corajoso jovem que ficava com ele lá na frente do Cine Fênix. Mas o coração do irmão Félix não estava lá. Diz que uma vez o Bagby encontrou a irmã Cordélia e perguntou: e o Félix? Decidiu o que ele vai fazer? Pastor, ele não vai com o senhor lá para Goiás, não, né? E aí então foi quando ele recebeu uma palavra muito dura do Bagby, muito dura mesmo, dureza. Um pastor que ele amava, um pastor que ele admirava, olhar para ele e dizer: Félix, isso é apego ao mundo. Veja bem essa frase. Isso é apego ao mundo. Primeira reação: por que eu tenho que ouvir isso? Quem é ele para me dizer isso? Ele me confessou que ele trouxe uma tristeza, que ele quase que cortou as relações com o pastor Bagby, porque onde já se viu falar uma coisa dessa? Eu não amo o mundo. Bem, o certo é que aquela palavra ficou na cabeça dele. Foi para os Estados Unidos. Deve ser bom morar nos Estados Unidos, ainda mais em Dallas. Eu gosto de filme faroeste. Eu gosto lá do Texas. Pá, 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 né? Mas o irmão Félix, ele viveu lá em Dallas. Aqui, um grande testemunho. Sua filha foi batizada na primeira igreja batista de Dallas. A primeira igreja batista de Dallas, na década de 60 para 70, quando ele esteve por ali, tinha 10 mil membros e era a maior igreja batista do mundo. É só isso.
Para não dizer que não tinha muito membro importante lá, tinha um tal de Billy Graham, que era membro daquela igreja, né? E ele conheceu pessoalmente. Talvez o Billy Graham ouviu o irmão Félix pregar lá naquela igreja. Billy Graham, grande conselheiro dos presidentes americanos. Conheceu, né? Bom dia, Billy Graham, bom dia. Good morning, né? Deve ser muito bom morar nos Estados Unidos. E lá ficou, se especializou, fez um curso teológico, diplominha, teologia, vindo lá de Dallas, Texas. Isso é um sonho. Imagine eu, meus irmãos, meu diploma era de Garça, só eu me formei, que o pastor disse, não tem ninguém para fazer formatura com você, não vai ter formatura não, né? Não gastar tempo para ficar formando só uma pessoa, né? Nunca tive uma formatura na vida. Bom, mas o irmão Félix, depois de 3 anos, veio para o Brasil, e a esperança, quem sabe Goiás. Pastor doente, pastor T.C. Bergman, foi visitar o pastor T.C. Bergman. Frase: senti-me o último dos homens e refleti que aquele homem estava certo. Eu realmente andava apegado ao mundo. Félix Raci, sei lá quando ele me disse isso, eu sei que eu escrevi. Mas repare, eu vou repetir, porque Berg disse, isto é apego ao mundo, Félix. Ele querendo ser um grande médico em São Paulo. E no seu reencontro com o pastor Berg, ele disse, senti-me o último dos homens e refleti que aquele homem estava certo, eu realmente estava apegado ao mundo. Eu acho que, como ele disse, nunca ninguém me influenciou tanto como o Berg. Eu acredito que o Berg realmente produziu isso no coração do irmão Félix para o nosso benefício, para a nossa bênção de poder conhecê-lo e ter, meus irmãos, o privilégio de estar aqui hoje. Ele conviveu com grandes nomes, lá na Igreja Batista da Vila Mariana, Rubens Lopes. Rubens Lopes para a Convenção Batista é um mito. Quando eu vejo o irmão Félix pregar, eu me lembro do Rubens Lopes, pela forma, pela dicção. O irmão Félix não erra o português, não é que nem eu não. Ele fala certinho. As pessoas que subiam aqui, os irmãos, por mais simples que fosse, eles não ficavam errando no português não. Eu acredito que o irmão Félix chamava a atenção deles. Só pode ser. Mas, apesar de ter convivido com grandes homens, e ter conhecido grandes homens, como o pai da irmã Cordélia, que foi o maior missionário que nós temos na história do estado de São Paulo, o pai da irmã, fundador da primeira igreja batista, aqui de Alto Alegre, fundador da igreja batista de Promissão, fundador da primeira igreja batista em Assis, fundador da primeira igreja batista de Marília, afora muitos outros, vai vendo aí. Ele não casou com pouca coisa não, era muita coisa, e era tudo selva aqui. Diz que um dia estava com o sogro dele andando pelas matas aí, pelas quebradas aí, morrendo de medo, andando no mato, perguntou para o sogro, seu Axel, chamava Axel, eu não consigo nem falar o nome, Axel, né? Pastor Axel, sim meu filho, não é perigoso aqui nesse mato, aqui nessa mata? Não meu filho, mas não tem onça? Tem meu filho. É bastante. O pastor Axel não tinha medo de nada. Quando você vê a história dele, é impressionante. Ele conviveu com grandes homens, mas foi o Berg que formou essa personalidade de desapego ao mundo que ele mostrou em todos os anos que ele esteve entre nós. Agora, como é que ele chegou aqui em Ubirajara? Frustrações profissionais. Tentou em São Paulo, não deu certo. Tentou em outro lugar, não deu certo. Veio aqui para Santa Cruz, no Rio Pardo, não deu certo. Já tinha um médico lá, sei lá, né? Mas o certo é que, meus irmãos,
Ele conta que já tinha acabado o dinheiro dele. Ele estava lá no hotel, como é que eu vou pagar esse hotel? Vale-me, Senhor, né? Mas ele teve encontro com o prefeito de Ubirajara, numa mesa de hotel. Vocês acham que essas coisas é por um acaso? Eu sou médico. Eu estou à procura de um médico. Ah, não me diga, o senhor está doente? Não, eu sou prefeito de uma cidade. Santa Cruz não é. Ourinhos? Não. Maria? Pode falar. Ubirajara. Ai. Ubirajara. Compreender os planos de Deus não é uma tarefa fácil, não. Eu não quero desmerecer o Ubirajara porque eu morei em Galha. Galha deve ter 2 cachorros, um gato e um percevejo a mais que o Ubirajara. E é uma das cidades que eu mais amo. Eu não estou desmerecendo o Ubirajara, não. Só que o Ubirajara tinha 15 anos, estava debutante ainda. Era uma cidade muito nova. Numa lista de 5.573 cidades, ocupava a 40ª, 50ª, sei lá, 456, é mais fácil, né? Tinha 4.953 almas. Por que eu estou dando esses números? Isso é o censo de 1966, praticamente o ano que ele chegou aqui no Ubirajara. É porque não dá nem 1% da população da cidade que ele morava, que era São Paulo. Nem 1%. Nada. O que se ouvia nas ruas dessa cidade, creio eu, era barulho de carroça, relinchar de cavalo. Era capaz que alguém morria atropelado naquele tempo, né? Nos desligados. Casas toscas, o grosso dos moradores, pouca gente na cidade naquele tempo. A cidade era mais rural do que urbana. Mas é bem provável, irmãos, que eram gente humilde, muito pobres, com raras exceções. Assim eram todas as nossas cidades desse Brasil. Aqui ele veio parar. Ubirajara. É o tempo de despojamento. Sabe? O cristão tem que viver esse tempo de despojamento. Isso não é para qualquer um, não. Deus não vai despojar qualquer um, não. Deus nunca me despojou. Você lá merece, né? Você acha que vai acontecer alguma coisa com esse amor que você tem ao mundo? Deus conhece os homens dele. Olha o Jacó. Jacó chegou com uma mão na frente e outra atrás, lá quando foi morar com o sogro. 22 anos depois ele sai e diz: eu passei esse riozinho aqui, eu tinha só um cajado na mão, ou seja, eu estava com a mão na frente e outra atrás. Agora eu sou 2 bandos, né? Eu tenho esposa, filhos, sou rico, né? Aí quando ele vai passar o Val do Jaboque, joga a esposa, joga os filhos, joga tudo, passa todo o dinheiro dele. Quando ele está sozinho, sem nada, ele leva uma surra lá dentro. É o despojamento. Deus queria pegar ele sem nada. Eu acredito que Deus pegou o irmão Félix sem nada também. Já não tinha dinheiro. Pai rico, filho pobre. Eu nunca tive dinheiro, então para mim nunca fez diferença. Não faz. Quando era criança, o povo estava comendo coisa gostosa, ficava olhando assim, revela nos olhos. Pela misericórdia, alguém fala: quer um teco? 2, se puder. Nunca tive problema. Nunca tive problema com dinheiro. Falar de dinheiro para mim, é só falar assim: poxa, Gilberto é abnegar. Abnegar do quê? Nunca teve? Nunca tive que largar nada? Que abnegação que eu tive? Irmão Félix teve. Para quem é rico, virar pobre é duro. Para a gente virar de pobre rico é uma beleza, né? Mas de rico para pobre é muito duro. Esse momento de despojamento, imagine só, sair da maior igreja batista do mundo, Texas,
para organizar a menor igreja batista do mundo. É um despojamento. Num dos menores lugares do mundo. Podia ser em São Paulo, né? Mas foi assim. Está lá. Então, quando eu olho a palavra de Deus, o justo viverá da fé. E se ele recuar, ele não pediu para Deus, eu quero ser esse justo, eu quero florescer como uma palmeira. No mesmo folheto estava escrito: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então agora era a hora dele provar se realmente ele amava o mundo ou não amava. Não volto para São Paulo, não posso viver desse jeito aqui. Era uma hora boa. Mas, meus irmãos, eu volto a dizer, Deus nunca erra. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 9 e versículo 16. Deus nunca erra. A paz com Deus, ela só pode vir para um crente, e especialmente para um homem chamado, só pode vir no pleno cumprimento das ordens de Deus, da palavra de Deus. Menos que isso, ele não vai se sentir em paz. No capítulo 9, versículo 16, quando o Ananias questionava a Deus por ele ter sido enviado para conversar com Saulo e batizá-lo, então ele reclama, mas Deus olha no versículo 15 e fala: vai, obedece, esse é um vaso escolhido, ele vai levar a minha mensagem aos gentios, vai logo. Mas o versículo 16 que nos chama a atenção: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E se eu pudesse encaixar esse versículo numa vida, numa história, eu encaixava justamente na vida e na história do irmão Félix. O quanto deve padecer pelo meu nome. Meus irmãos, ele era um médico. A primeira vez que eu o vi, morando lá, naquele lugar de Damento, mas ele não podia. Podia. Preste atenção. É claro que ele podia. Tinha que ver se ele queria. O irmão Félix só saiu daquela casa que ele saiu porque ele ficou doente, quebrou a perna e se machucou tudo. E aí a filha conseguiu um motivo para tirar ele de lá. Foi fácil não. Foi internado numa clínica durante alguns meses. Quando ele chegou, já não tinha mais a casinha dele. Estou mentindo, irmã? É verdade. Pelo menos essa parte. Brincadeira. Olha, era a opção dele. Era a opção, despojamento. Agora ele está sem dinheiro, sem a família. E é uma luta que durou muitos anos. Aqui em Birajara foi uma luta que durou muitos anos. Será que algum dia ele sentiu desânimo? Eu nunca perguntei. Nem quero que ele responda agora. Abraão sentiu, depois de 10 anos só. Sentiu um desânimo. Elias sentiu um desânimo que levou ele para uma depressão profunda, pedindo até a morte. O apóstolo Paulo, depois de se tornar um missionário, foi lá para Corinto, também estava desanimado a ponto de dizer: fala, não te cales, prega, porque eu tenho muita gente nessa cidade, levanta a sua cabeça. Irmãos, não dá para entender e também compreender o que acontece no coração do ministro quando ele é chamado para uma obra e ele não pode sair enquanto essa obra não estiver completa. Olha o versículo 16: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Mas aí, não é vergonha se sentir desanimado, mas eu acho que isso deve ter batido no coração dele algumas vezes. Eu não larguei nada, de vez em quando eu fico desanimado, né? Imagine ele que deixou tudo. A gente fala o irmão Félix falou isso lá, não sei o que, né?
Vai viver o que o irmão Félix viveu. Vai viver. Uma vez alguém foi falar do irmão Félix para mim. Falou. Eu disse, você conhece o Félix? Não, nunca ouvi falar. Eu vi. Não, rapaz, cala sua boca. Você não conhece. Vai andar nas ruas que ele andou. Estava na borracheira aí do irmão Maurício, arrumando um pneu de patrol. Sabe o que é patrol? Alguns sabem. Vai pneuzão. Eu não, só olhava, né? E aí chegou um carro de Ubirajara, pneu furado, camarada cheio de cicatriz. Falei, isso é confusão, né? Aí parou, quem que é o borracheiro aqui? Falei, ele. Inclusive eu já estou indo embora, né? Mas fiquei mais um pouco. Qualquer coisa eu corro. Perguntou, mas você é do Ubirajara? Eu pedi Ubirajara, né? Eu aqui, minha família e tal, né? Ah, muito bom, né? Eu conheço o irmão Félix. Aquele homem é um santo. É para calar a boca de qualquer um. Aí ele contou a história dele. Escondia, tinha tal de 2 baianos aqui na cidade que virou o pé aqui, bateu meio mundo, ele era um dos que apanhou, né? 2 baianos bateu em 40, 50 birajarenses. Aí um dia eu estava falando isso aqui, tinha um irmão aí na porta, olhou e disse, tá falando com um dos baianos. Eu disse, muito prazer, eu estou indo embora. Eu amava muito aquele irmão. Se eu fosse inimigo dele, no dia que eu vim no velório dele, eu diria, vai com Deus. É assim que o irmão Félix era conhecido. Aí você vai para um lugar, o que será que eles falam de mim? Você é um de Marília, eu sou? Eu conheço o Gilberto Stefani. O que será que eles falam de mim? Bom, eu sou uma pessoa muito educada, eu nem pergunto, né? Essas coisas não adianta a gente perguntar. Irmãos, eu quero terminar dizendo que a fé, o justo viverá pela fé. A fé produz alguns loucos. Doido, varrido. Imagina o Abraão, pegando o filho dele, levando lá para o Monte Moriá. 3 dias de viagem. Os empregados olhando para ele, e ele falando para os empregados, vai lá para aquela montanha, pega uma faca, coloca o filho lá no altar. Se fosse hoje, o camarada não ia tomar muita providência não, né? Mas ia pegar o celularzinho e estar gravando. Olha a doidice aqui. Olha o biruta do Monte Moriá, né? Ia gravar isso aí para levar para a polícia. Maus tratos às crianças no Monte Moriá. Não iam falar isso? Olha o doido do Abraão. E ainda fala que é de Deus. Não diriam isso hoje? Diriam, eu sei que diriam. Outro doido, o Moisés com um cajadinho na mão conversando com o faraó. É um biruta. Eu não conheço seu Deus, eu não conheço você, né? Mas ó, Deus diz que se não soltar o filho dele vai matar o seu, né? Você que escolhe, só com um cajadinho na mão. O camarada com soldados, o maior império do mundo. Olha, é muita coragem. É muita coragem, pedacinho de pau. Talvez falar, mas quem vai fazer com esse pedaço de pau? O que vai fazer? Acabou o Egito com aquele pedacinho de pau, e virou uma bragaiada danada, né? Então, veja só, a fé produz alguns loucos, tipo Davi, lá no Carvalho, no Vale do Carvalho. O irmão dele chamou ele de louco. O rei chamou ele de louco. O inimigo chamou ele de louco. Esse homem está doido. Eu acho que quem eram os amigos do irmão Félix na época que ele escolheu vir para Ubirajara, chamava ele do quê?
o louco. Você está doido, Félix? O louco mais famoso que já viveu sobre a face da terra, a mãe dele chamou ele de louco. Como é o nome dele? Jesus. Está fora de si, está doido. Vamos prendê-lo. Segura ele. Isso é um suicídio. Infelizmente, eu nunca entrevistei uma pessoa da época do irmão Félix. É até difícil, né? Porque 100 anos. Mas, uma vez a irmã Cordélia disse: ele estava certo, eu estava errado. Uma Cordélia, a gente torcia tanto para vocês ficar juntos. Foi a maior bênção. Quando eu escutei a notícia que estava junto, eu disse: Senhor, já os meus olhos viram os seus milagres, despede em paz o teu servo. Mas daqui a uns 40, 50 anos, Senhor, já viveu mais um pouco. Olha, o chamado do irmão Félix só pode ser compreendido se a gente entender que essa loucura, essa doidice toda, é porque ele queria viver só para Jesus Cristo. Esse livrinho que ele distribui para todo mundo aí, tem que distribuir mesmo. Ele é conhecido lá em Marília como o homem do como é que chama lá? A parada de ônibus, como é que chamava? Do terminal. É o barbudo do terminal, né? Pai Abraão. E acredite que ele foi fruto do que ele faz. Ele compreendeu a mensagem de Deus. E ele cumpriu o propósito de Deus. Sabe lá se ele vai viver 110, 120? Tinha gente que estava aqui em 90 e poucos anos, quando eu preguei da outra vez, já morreu tudo. Daqui a pouco eu morro e ele está vivo. Esse texto, irmãos, do capítulo 9 e versículo 16, eu queria deixar para vocês. Eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Ele diz que ele não é digno, eu acredito. Digno só Jesus Cristo. Mas, entre os homens, a gente fica tentando lembrar do pecado dele, né? Nem se for só para fazer uma fusquinha. Um dia ele estava indo lá para o terminal, mas foi lá pela rua da casa dele. E ele disse que ele saiu sem orar de casa. Levou um tropeção, rachou o nariz no chão. Ficou lá, caiu, deu uma abóbora no chão. Diz que pegaram ele e levaram ele para casa. Ou para a ambulância, não me lembro agora. Os casos vai sendo contado e a gente vai se esquecendo. Aí eu fui visitar ele. Ô irmão Félix, o senhor levou um tombo aí? Levei, meu filho, levei. O senhor se sentiu mal alguma coisa? Não, é pecado meu filho. Eu falei, se ele sem pecado levou um tombo, eu com esses montes de pecado, vou ser atropelado por uma jamanta. Ele dizia, vai lá, irmão Félix, conte lá o seu pecado. Né? Agora eu peguei ele. Né? Vai para a minha conta de anotação. Ele pegou. Né? É claro, nós sabemos que ele é um pecador. Nós sabemos. Mas ele disse, é porque eu saí sem orar de casa aquele dia. Minha cara caiu no chão, quase que eu mesmo me jogo ali, para dizer, que vergonha, Gilberto. Quantas vezes você saiu de casa sem orar? Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. A gente olha e acha que ele sofreu muito, mas talvez não seja essa a opinião dele. Ganhou organização da Igreja Batista de Ubirajara em 1967. Eu quero lembrar os irmãos que a primeira Igreja Batista de Bauru é mais nova do que o irmão Félix. É de 1920. E em 47 anos eles não chegaram aqui.
Eu quero dizer que a igreja de Ourinhos é de 44. E naqueles 23 anos, eles não conseguiram chegar aqui. Não chegaram nem em Santa Cruz, cara do lado. E ele foi o nosso pioneiro de chegar, a ter coragem, abrir um trabalho. Depois começou, junto com os irmãos, como tem o testemunho, pastor Steve, que é outra pessoa que nós amamos muito. Eu tenho muita admiração pelo pastor Steve, por tudo que ele fez e viveu entre nós. E depois nós temos a igreja de Ourinhos, e nós temos a igreja de Bauru. Estive há pouco tempo lá comemorando 24 anos da igreja, muita gente. Irmão Félix, quantas coisas aconteceram pela decisão que o Senhor tomou de amar mais a Jesus Cristo do que a própria vida. Mas eu vejo os arrabal cantando, tocando, pregando. Fico pensando neles quando o irmão Félix chegou. Ou outros irmãos aqui de Ubirajara que eu aprendi a amar. O irmão Sebastião disse a verdade, eu vinha muito para cá. E depois eu parei de vir. Por quê? A falta de vergonha na cara mesmo. Não tem explicação, não. A gente vai ficando velho, irmão Sebastião. Vai se esquecendo de quem já ajudou a gente. Que Deus abençoe o senhor, irmão Félix. Eu também sou muito grato por ter aprendido com o senhor muitas coisas. Mas talvez o que eu aprendi nunca vou esquecer. É que ele me deu a liberdade de falar o que eu achava. Não concordo com algumas coisas, mas ele nunca disse, você é um herege, Gilberto. Eu acho que todos os pastores batistas deveriam ter essa consciência. Deixe ele ver, falar. Vamos ver o que está dentro do seu coração. A gente começa pensando uma coisa, acaba terminando, né, pensando outra. Com essa experiência dele, ele nos ajuda muito aí. Seu testemunho, sua fé. Agradeço a sua esposa, sua filha e os netos. Nós todos somos agradecidos por vocês. Tudo que aconteceu na vida de vocês, por mais que tenha doído, para ele ou para vocês, tinha um propósito de Deus. Se não tivesse acontecido daquele jeito, talvez nós não estaríamos aqui. Amém? Obrigado, irmão Sebastião. Me senti honrado com o convite e que Deus abençoe toda a igreja.